O colega de trabalho faleceu no banheiro da empresa. Escutem esse relato e depois eu vou trazer a minha opinião sobre ele. Trabalhei em uma empresa que muita gente sonhava em trabalhar, tinha um cargo legal, me achava importante. Até que um dia um colega de trabalho chegou passando mal. Foi no banheiro, tava com dor de barriga. Depois de um tempo, uma outra colega de trabalho foi no banheiro das mulheres, que ficava do lado do banheiro masculino. E ela chegou com a mão no peito, falando que escutou um barulho esquisito no banheiro masculino e que achava que fulano estava passando mal. E eu desci correndo para ver o que estava acontecendo. Tentei abrir a porta do banheiro masculino e não dava, assim, a porta tinha alguma coisa travando a porta. Eu fiz um pouquinho mais de força e eu vi que era o corpo dele. Ele tava ali caído no chão. Eu procurei ajuda, gritei, socorro, as pessoas vieram e eu fui correndo pro posto médico que ficava lá dentro da empresa também. Eu vim correndo com os médicos para poder tentar ajudar. Ali eles começaram a massagem cardíaca, mas não teve muito o que fazer. Ele veio a óbito. Isso foi no começo da manhã. A dor de barriga é porque ele tava também infarto, né? A gente ficou muito sentido, muito abalado, e a gente não sabia o que fazer. A gente talvez não ia mais trabalhar aquele dia, sabe? A gente chorou, todo mundo ali em equipe, mas de repente a gente recebeu uma ligação e assim, era uma coisa urgente, não dava pra não atender. E aí a gente foi lá e atendeu. E depois outra ligação, e era também uma coisa urgente, e aí um favorzinho aqui, uma coisinha ali. E quando a gente viu, o fluxo de trabalho seguiu normalmente. O contrato que essa pessoa pagava conta foi diluído entre os membros da equipe e, de repente, aquela pessoa que havia falecido no começo da manhã já não fazia mais falta. E no final do dia, a gente trabalhou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu percebi que eu não era importante, que não havia importância nenhuma ali no que eu fazia, no que eu era, porque qualquer outra pessoa podia chegar e me substituir. E muito pior do que isso, né? O que eu fazia ali podia ser diluído para outras pessoas da minha própria equipe fazer. Assim como aconteceu com ele. Um colaborador de anos que foi substituído no mesmo instante. A gente ficou mal, ficou sem entender muito o que aconteceu. A gente estava se sentindo naquele filme O Preço do Amanhã, sabe? E é isso. Eu não sei o quanto que você está se esforçando para estar na empresa que você está hoje, mas vale lembrar que nenhum CNPJ vale o seu CPF. É só isso. Bom dia. Essa frase final do vídeo, que nenhum CNPJ vale o teu CPF, se espalhou muito nas redes sociais, em alguns casos com tom de revolta, como se toda empresa fosse vilã ou exploradora. E sim, existem empresas muito ruins, mas existe também muito profissional que acha bonito abrir mão da própria vida para mostrar comprometimento, acreditando que isso vai contar pontos, ou simplesmente porque não sabe lidar bem com o próprio tempo. Ao longo da minha carreira, eu presenciei várias empresas equilibradas com um ambiente tranquilo, mas com funcionários que se colocavam sozinhos em situações de exaustão para fugir da própria vida pessoal. E o meu recado humanamente profissional é: líder, não incentiva que o teu time troque a vida pessoal pelo trabalho. Incentiva o equilíbrio. Aprende a medir desempenho de outras formas. Uma relação de trabalho saudável é feita de respeito, resultado e entrega do que foi combinado. Mas o valor da vida, das relações e do tempo que a gente tem fora dali, isso não cabe em nenhum contrato.